blogdozeleite.com.br. Muito bem, você internauta que nos acompanha pelo Blog do Zé Leite, você que nos ouve pelo Jornal do Meio-Dia, pelo Informativo 376, seja muito bem-vindo a mais uma pauta. Estamos nesse momento recebendo aqui a dona Rosa. Rosa, qual que é seu nome completo, por favor? Rosa Aparecido Nascimento. Rosa, você reside aonde? Florencio Rebolho, Rodolfo Brambila. Na Rodolfo Brambila, qual o número? 372. 372 na Rodolfo Brambila, aqui no nosso Florencio Rebolho. A Rosa reclamou, meteu a boca no trombone na última sexta-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, a respeito da falta de condições de infraestrutura daquela localidade, né? Soubemos que depois de convocar o prefeito até a sua casa, convidá-lo para ir até lá, para ver a dificuldade que ela está passando, com criança especial, aquele lamaçal dentro de casa, a Rosa infelizmente não teve o seu convite atendido pelo prefeito. A Rosa resolveu ir até, ao encontro do prefeito, onde ela não teve uma recepção muito agradável. Rosa, conta para mim o que aconteceu nessa sua tentativa de contactar e comunicar pessoalmente ao prefeito os seus problemas devido às chuvas. Então, depois que eles foram, o povo da equipe do prefeito foi em casa, eu queria pedir para ele fosse na minha residência, para ele ver a situação que estava na minha casa, porque eu entrei em desespero, porque eu pensei nos meus filhos, né? Saí debaixo de chuva, pedindo ajuda para os vizinhos, erguendo todas as coisas da minha casa, que já faz 8 anos que eu estou nessa situação, perco todas as minhas coisas, né? Então, daí eu fui, num ato de desespero, liguei na rádio, pedi, para o Edivaldo entrar em contato com o prefeito. Aí ele falou assim, Rosa, se você quiser falar no ar, você pode falar. Aí eu falei no ar pedindo para ele que ele fosse na minha casa. Só que só foi o povo da prefeitura. Ele mesmo não apareceu. Aí eu fiquei muito chateada, porque eu queria que ele fosse lá para ele resolver a minha situação, Aí, não contente dele não ter ido na minha residência, eu fui à casa da mãe dele, para conversar com ela, porque ela é mãe e ela sabe, como é que é ser mãe, ver os seus filhos, naquele aguaceiro, Eu entrei em desespero porque eu tenho uma filha especial, mas eu encontrei só o pai dele. Daí o pai dele falou que o filho dele ia ajudar, Daí eu fiquei até com esperança dele me ajudar. Só que daí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não conseguia mais dormir de tanta preocupação, sabe? Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu estava na casa da minha sogra, não estava confortável, porque eu não estava me sentindo ocupando o espaço das pessoas, Você teve que se dirigir até a residência da sua sogra para poder pernoitar, porque a sua casa não tinha condições de receber sua família. Sim, eu posei na casa da minha sogra, fui debaixo de chuva, com o meu carro, que o carro meu não está muito bom. Fui mesmo assim debaixo de chuva com as 3 crianças minhas, que eu tenho mais um filho mais com 13 anos. Tive que abrir todo o carro, molhou tudo por dentro. A minha filha, cheguei lá debaixo de chuva com a minha filha, que nem pode tomar friagem, porque correndo risco na pista, Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, eu vou tomar uma decisão na minha vida, porque eu não vou passar por isso mais, chega. Até você, inclusive, falou aqui pra gente no Jornal do Meio-Dia, que na gestão anterior, quando o chefe do executivo era o Dr. Amin Hanush, você convocou da mesma forma intensa que você chamou o Fred aqui, mas o Amin acabou indo até a sua casa. Então, eu até falei pra ele, na hora que ele me agrediu, porque eu fui na casa dele, ele me agrediu. Peraí, quem te agrediu? O prefeito, com acusações. O prefeito atual, o Fred, você está falando dele agora? O Fred, ele me acusou, ele falou que eu não devia ter ido na rádio reclamar, porque o Zé Leite quer pisar nele, entendeu? Fica falando mal dele pela rádio, que o Zé Leite quer 30 milhões para ficar quieto, para não ficar falando mal dele. E eu falei para ele, eu não tenho nada a ver com a briga de vocês dois. O prefeito Fred falou isso para você? Falou, e daí eu peguei e falei assim, eu não tenho nada a ver com a briga de vocês dois, eu só quero uma ajuda. Eu só vim aqui pedir ajuda, porque eu votei em você. É isso que eu quero de você. Quer dizer, você estava lá como uma eleitora que estava passando por uma situação de necessidade onde a prefeitura poderia ser útil para você. Ele
ele tá assim, com um jeito que eu tô perseguindo ele. Ele quis dizer isso, porque a hora que eu fui falar com ele, ele olhou em mim e falou assim, o que você quer de mim? O que eu te fiz? Por que você foi na Rádio Zé Leite? Zé Leite, ele quer me atingir, e é isso que ele quer. Eu falei, mas eu não tenho nada a ver com a briga de vocês dois. Aí eu falei, a única coisa que eu quero é uma ajuda, porque eu votei em você. Quando eu encontrei você, você colocou a mão no rosto da minha filha especial e falou pra mim que ia me ajudar em tudo. E então é isso que eu vim cobrar de você. Aí ele olhava pra mim e falava assim, por que você tá fazendo isso? Aí ele falava, daí depois que eu comecei a debater com ele não queria mais falar comigo. Ele olhava no meu marido e falava assim, eu não quero falar com você mais, eu quero falar com o seu marido. Eu falei, por que você não quer falar comigo? É eu que votei em você. Então é eu que tenho que cobrar de você. Aí ele pegou e falou assim, falou pro meu marido, amanhã segunda-feira você vai lá na prefeitura, 8 horas, que eu vou falar com você. Mas só você. Aí o meu marido não tem boca pra falar nada, porque meu marido é um coitado. Daí o meu marido perguntou, tá bom. Só que daí eu falei assim, mas como que você vai lá se você for um mês de serviço só registrado? Você vai perder o serviço. Então, quer dizer, o prefeito não se recusou a receber você, ele gostaria de receber somente seu marido, porque você estava fazendo algumas cobranças intensas para ele, é isso? Eu estava debatendo com ele. Então, ele se sentiu, como é que é? Acuado. Então, daí eu peguei e falei assim, então tá bom, você não quer falar comigo? Eu fui embora, tudo, mas eu fiquei bastante chateada, chorei a noite inteira. Agora me diz uma coisa, Rosa, você sentiu uma mudança de comportamento, de receptividade do prefeito? Está muito diferente da época de campanha ou não? Ele sim, tá sim, sabe por quê? Quando eu votei nele, eu tinha esperança, porque eu não vou ser sincera, o Alisson, eu estava muito desiludida. O dia que ele pôs a mão no rosto da minha filha, eu estava muito desiludida, porque eu estava cansada de tantas promessas, entendeu? A hora que ele pôs a mão no rosto da minha filha, ele começou a falar, assim, sabe, fazendo discurso. Eu senti aquela confiança, falei assim, ele vai mudar, ele vai melhorar o Cornélio. Quer dizer, naquele momento você recebeu dar uma oportunidade para um político novo, né? Uma oportunidade nova para uma pessoa nova. Eu pensei que ele ia, assim, não que estava ruim, sabe? Mas, assim, que eu tinha esperança que ele pudesse fazer alguma coisa por mim, você entendeu? Mas ele me maltratou tanto, assim, sabe? Ele me acusava tanto, assim, de um jeito que eu perdi totalmente a confiança nele. Olha, ele é muito sem educação, é irônico. Ele é uma pessoa muito irônica. Não só ele, como a mulher dele também. A mulher dele colocou a mão no rosto da minha filha e falou assim para minha filha, assim, Deus te abençoe, que Deus abençoe o coração de sua mãe também, amargurado, falou assim para mim. E eu aí, fora que eu fui um pouco mais irônica com ela, eu falei assim, eu não estou amargurada, quem está amargurada é vocês, porque vocês que estão levando pelo lado pessoal, não pelo profissional, foi isso que eu falei, sabe? Mas eu estava me sentindo muito, muito humilhada. Eles ficavam falando assim que eu estava por terceiras pessoas, só porque a Fabiana, sabe? Fabiana foi a que me ajudou na hora do desespero, sabe? Porque... Inclusive a Fabiana deu entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia também, no mesmo momento que você, né? Foi a Fabiana, que eu estava assim, desesperada, assim, sair na chuva, assim, pedindo ajuda, sabe? Aí eu falei, Fabiana, me ajuda, eu preciso ligar pro Divaldo me socorrer, para ele me ajudar, sabe? Para me ver o que eu faço, pelo menos para o prefeito vir na minha casa. Então quer dizer, Rosa, eu vejo que nesse momento do desespero você pensou na emissora. O que esse prefeito tem que pôr na cabeça dele e parar de tentar plantar isso na opinião pública dessa cidade é que a imprensa local trabalha de forma a acusá-lo e a desgastá-lo. Seu Fred Alves, o senhor é um sujeito inteligente. O senhor teve a capacidade de chegar à chefia de um executivo de uma cidade como Cornélio Procópio. O senhor acha, lá do fundo da sua consciência, do seu subconsciente, do seu armazenamento de HD que o senhor tem no cérebro aí, o senhor acha que em algum lugar cabe a ideia de que a população vai acreditar que está existindo algum tipo de perseguição? A mulher, quando ela pensou em solução, ela pensou no executivo, pensou na rádio como uma forma de chegar até o senhor.
Agora não é muito mais fácil o senhor digerir isso, saber a respeito das necessidades do povo, que realmente está precisando. Esse povo precisa. O que acontece com a casa dessa senhora aqui, quando chove 124 milímetros de água em uma tarde, é realmente uma lástima. Eu tenho certeza que, graças a Deus, na casa do senhor não acontece isso. Na minha também não, mas na casa dela acontece. Então, o senhor poderia se travestir novamente no mesmo sentimento que o senhor usou na hora de pedir o voto dela, para poder tentar resolver esse tipo de problema, e se não resolver, meu Deus do céu, pelo menos se colocar à disposição e parar de procurar pelo em ovo e chifre na cabeça de cavalo. Porque não existe o senhor falar para uma pessoa como a dona Rosa que ela estaria lá a serviço de A, de B, ou C, de lado político, ou então de imprensa que estaria fazendo um papel marrom a fim de desgastá-lo. Seu Fred Alves, o senhor já está muito desgastado. O senhor não precisa de ninguém para ficar desgastando ainda mais o senhor. Tá? Isso a gente nunca vai fazer. Isso em 34 anos de FM, a Graúna FM nunca fez e nunca vai fazer. Independente da avaliação do povo a respeito do desempenho do chefe do executivo. É o povo que vai dizer se o senhor está bem ou se o senhor está mal. A emissora, os nossos amigos dos blogs, a imprensa que tem sido combativa, vendo tanta coisa errada no trato da coisa pública, não vai se prestar a esse tipo de favor, seu Fred Alves. Eu achava bom o senhor dar uma repensada na vida, dar uma repensada na sua condição como homem público, porque há quem diga na cidade que nem pleitear uma reeleição o senhor vai ter coragem. Tamanho o desgaste. E o pior de tudo é que já está chegando ao conhecimento da opinião pública que o senhor já tem conhecimento disso. Mas não joga a toalha não, prefeito. Dá tempo de arrumar, dá tempo de correr, dá tempo de chegar e sentar com a dona Rosa e perguntar o que ela precisa. Dá tempo, nunca é tarde, né, para a gente ir atrás de consertar as situações. Mas não fica jogando desse tipo não, Fred, não faz isso não. Isso é muito feio. Falar que esse tipo de situação que uma pessoa como a dona Rosa vai ter coragem de servir a terceiros que vão tentar desgastá-lo. Desgastar o senhor por quê, Fred? O senhor está muito desgastado. Eu acho que é impossível desgastar mais o senhor do que o senhor já está. Então a gente preza pelo município, pelo sucesso, pelo desenvolvimento e pelo progresso de Cornélio Procópio. Nós queremos ver a sua gestão indo bem, de vento em popa. Mas, infelizmente, hoje a gente tem que colocar que o maior cabo eleitoral da oposição, infelizmente, é o senhor hoje através das suas ações, prefeito. Então não faz isso, não faz isso com uma pessoa como a dona Rosa, não. Por favor, peça para a sua assessoria entrar em contato com ela para tentar uma solução. Ela precisa. Minha casa está em ordem, prefeito. A do senhor também, graças a Deus. Vamos tentar fazer a mesma coisa com a dona Rosa. Pode ser, dona Rosa? Não vê eu como inimiga, Fred. Eu só queria os meus direitos. Eu não sou inimiga sua. Eu só quero os meus direitos. Quando você ganhou, o que eu fiz? Eu fui criticada. Eu votei em você. Muitas pessoas me criticou. Até da minha família mesmo me criticou. Eu fui até na sua passeata. Sem poder, eu fui na sua passeata. Porque eu tinha esperança que você ia mudar. Que isso ia resolver a minha vida. Entendeu? Não veja eu como inimiga. Eu não sou a sua inimiga. Agora outra coisa que eu quero falar. A dona Rosa falando a respeito de resolver vida, gente, ela não está pedindo para ninguém sustentar ela não. A dona Rosa está falando de condições de infraestrutura que aquela região dentro do perímetro urbano, por qualquer lei que se preze, tem que dar para o munícipe. E ninguém está com o chapéu na mão pedindo favor para ninguém não. Entendeu, seu prefeito? Entendeu, seus assessores? Que ficam colocando esse prefeito dentro de uma blindagem, dentro de uma bolha, dentro de um ambiente onde não passa nenhum tipo de crítica. Entendeu? Esse pessoal tem muita gente fazendo esse desserviço. Está lá empregado, o sujeito está ganhando 3.200 por mês para fazer parte do primeiro escalão, para falar apenas aquilo que o prefeito gosta, né? Apenas aquilo que ele quer ouvir. Mas, gente, coisa pública não é assim não, viu? A gente tem que ouvir o que o povo está falando. E desde que a ditadura militar acabou nesse país, seu Fred Alves, desde que ela acabou, um dos principais canais, uma das principais pontes, um dos principais elos entre a condição do povo e o poder público é a comunicação. Seja a radiodifusão, seja a imprensa escrita, televisionada. Então, não é por qualquer motivo, por pressão, por tentativa de censura e por processos contra homens de comunicação que o senhor vai conseguir calar um formato, um modus operandi numa situação histórica. Sempre
Desde que o Brasil virou uma democracia, meu amigo, desde ali a imprensa tem que prestar esse tipo de situação, tem que prestar esse tipo de serviço, abrir esse tipo de canal de comunicação, porque trata-se de uma concessão pública. O Zé Leite Cordeiro, radialista, jornalista, ele é dono da Graúna FM, da marca. A concessão pública está cedida temporariamente a ele, como o canal da FM, como os domínios de internet, como tudo funciona nesse país na comunicação. É assim. Então a gente tem esse compromisso de, enquanto uma sessão, enquanto uma concessão pública, de olhar pelo bem da coletividade também. Tá certo? Dona Rosa, a senhora fica à vontade para fazer a sua explanação final. Acho que a gente se estendeu bastante nesse vídeo aqui, mas eu imagino que pelo valor documental e pelo valor, pela realidade, pela sinceridade do seu depoimento, eu acho que valeu muito a pena. Então, porque quando eu procurei a rádio, eu já fiz isso antes. Muita gente lembra da minha reportagem, porque eu sou bastante conhecida. Eu fiz isso com a mim também. Só com a mim, ele foi educado comigo, sabe? Ele foi na minha casa, ele tentou me ajudar. Ele sujou o pé de lama lá com a senhora, né? Ele molhou os pés, ele ofereceu um hotel para mim ir um hotel. Eu que não quis ir, entendeu? Ele ofereceu, ele foi na minha casa. Ele tentou me ajudar, pediu para mim ir na prefeitura, até que ele me deu, que ele falou que eu ia ter o terreno, o lote urbanizado. Eu fui contemplada. Agora me diz uma coisa, seu Fred Alves. Isso é o ser humano em primeiro lugar? Queria chamar a atenção de uma pessoa que eu respeito muito também, que é a dona Aurora Fumidói. Aurora, a senhora participou dessa chapa, a senhora colocou o nome à disposição, a senhora assinou o slogan Ser Humano em Primeiro Lugar, período pré-eleitoral e no período eleitoral também. Eu acho que isso aqui a gente está assistindo um relato que não é, né, o ser humano em primeiro lugar, né, Rosa? É verdade. Porque, pelo que eu tenho, né, não estou querendo colocar a minha filha, não quero expor a minha filha, porque minha filha não tem culpa de nada. Quando eu olho no rostinho dela, eu fico muito magoada, porque eu não posso dar o melhor para ela, sabe? Eu não posso dar o melhor para ela. Por isso que eu estou pedindo ajuda. Eu não quero que ele leve para o lado pessoal. Eu queria que ele ouvisse agora essa reportagem, ele entendesse o que eu quero passar para ele. Na hora que eu vi ele, que eu pensei nele, eu pensei assim, o Fred pode me ajudar. Então eu vi um apoio nele, entendeu? Agora ele não, ele viu eu como inimiga dele. Ele se sentiu um pouco acuado, né? Mas tá bom, tá passado o relato aqui. Eu não gostaria de explorar em momento algum esse tipo de problema. A senhora coloque a emissora como uma parceira de primeira hora, nós estamos à disposição também, inclusive para executar algumas coisas que são de responsabilidade do poder público. Você não pensou no Fred como um apoiador porque ele é um anjo, você pensou porque, na verdade, é uma obrigação dele. É obrigação dele, tá? Dona Rosa, muito obrigado pela sua participação. Convido a senhora para tomar um café aqui na emissora, tomar uma água para se acalmar um pouquinho. E a qualquer momento a gente volta com maiores informações através do Jornal do Meio-Dia, através do Informativo 376 e também com vídeos no blog do Zé Leite. Um abraço a você e durma com um barulho desse, viu, meu amigo? blogdozeleite.com.br